Quero ser como criança, te amar pelo que é, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer e torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Eu não posso viver longe do teu afago, Senhor. Eu não posso viver longe do teu abraço, e Senhor, não dá pra viver longe dele. Eu quero ser como criança e te amar pelo que é, voltar à inocência e acreditar em ti. E mais às vezes sou levado pela vontade de crescer e torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do teu amor,
abraça-me, abraça-me, e com teus braços de amor, e abraça-me. Peça a Ele para te abraçar. Abraça-me, oh, abraça-me, abraça-me, oh, e com teus braços de amor, e abraça-me, e abraça-me, abraça no Senhor, e abraça-me, com teus braços de amor. Só Ele para nos abraçar, só Ele para nos abraçar. Só Ele para nos abraçar. Só Ele para nos abraçar. Nós temos que voltar como ser criança. Voltar como criança que ama Ele pelo que é. Ama pelo que Ele é, não pelo que Ele pode nos dar, mas pelo que Ele é. Pedir para Ele te abraçar. Se você puder, feche os teus olhos. Você que está aqui no templo, você que está nos assistindo, se abraça aí, fecha os teus braços. Se abraça aí você que está do lado, você que está sozinho, se abraça aí. Ei, se abraça aí. Ei, Ele sabe a minha e a sua necessidade. Ele sabe aquilo que eu e você precisamos, mas aquilo que Ele quer dar em você hoje e para mim hoje é um abraço. Ele tem abraço para mim e para você, meu irmão. Ele tem abraço. Abraça-me, 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 com os teus braços, só o piano, de amor, abraça-me. Oh, eu sinto uma graça dele aqui. Abraça-me, Jesus, com os meus erros, com as minhas falhas. O que eu tenho para te oferecer é isso, Deus. Abraça-me, Jesus. Nos abraça, abraça-me. Abraça-me. Peça a Ele para te abraçar. Peça a Ele para te abraçar com suas falhas, com os seus erros, com aquilo que a gente tem. Ele não vai ser enganado. Você não vai mostrar o seu lado bom, eu mostrar o lado bom, e Ele não vai ver o nosso lado ruim. Ele conhece. Com teus braços de amor, me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em
Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Eu creio. Creio que tu és a vida. Eu creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Olha o que ele faz comigo e com você. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Eu creio, Deus, eu creio que tu és a cura. Eu creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu creio que tu és a cura. Eu creio que és tudo para. Oh Deus, tu és tudo para mim, tu és tudo para nós. Eu creio que tu és a vida. Eu creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Nós precisamos. Declare isso. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Nada é impossível. Oh, nada é impossível para Ele, meu irmão. Nada é impossível para Ele. Essa situação não é impossível para Ele. Essa situação não é impossível para Ele. Nada é impossível. Declare: nada é impossível e nada é impossível.
Tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Eu creio que Tu és a vida. Eu creio que não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Abraça-me, abraça-me, abraça-me com os Teus braços de amor. Abraça-me e abraça-me, abraça-me com os Teus braços de amor. Ele tem braços de amor para mim e para você. Ele tem braços de amor para mim e para você. No seu dia mais difícil, no meu dia mais difícil, é Ele que te abraça, é Ele que me abraça. É Ele que vem até mim e você e dá o abraço que ninguém pode dar. O abraço de amor, o abraço de carinho, o abraço de ternura que só Ele tem para mim e para você. Você pode aplaudir a Ele aí no seu lugar. Pode tomar o seu assento em nome de Jesus. Glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Vou segurar um pouquinho o volume do piano. Glórias a Deus. Nós estamos aqui nessa manhã poderosa, neste momento de adoração, de louvor, e nós vamos ter rapidamente já uma palavra do céu. E eu creio que Deus tem muito mais para a minha vida e para a tua vida. Para quem está aqui no templo, para quem está nos assistindo, que o Eterno possa te alcançar, possa nos alcançar, porque Ele tem isso e muito mais para mim e para você. A nossa vida é uma plataforma aonde Ele se manifesta. A minha vida e a sua vida é uma plataforma para que Deus possa se manifestar, para que Ele possa se apresentar às pessoas. E eu e você estamos aqui nesta manhã para mais uma vez nos enchermos dEle, nos glorificarmos no nome dEle e exaltar a Ele, porque Ele é digno de honra, glória e louvor. Nós já vamos lá para um momento de ofertório. Tem uma palavra de Deus para a tua vida aqui rapidamente. Como eu sempre digo, chegou o momento de você e eu sermos abençoados. Alguém aqui gosta de ser abençoado? Eu amo ser abençoado. Chegou o nosso momento de ser próspero, um momento onde que Deus nos abençoa. Oferta não é um momento do culto que você fala assim: ai, que coisa, agora chegou a hora de dar o dinheiro para a igreja ou o dinheiro para o pastor. Não, é o momento em que você vai devolver aquilo que o Eterno já te abençoou, já me abençoou. Aquilo que eu tenho não é meu, foi dado. Ou é, Daniel, mas pastor, eu trabalho, eu levanto de manhã, eu vou à luta. Sim, você vai à luta, você levanta e vai, porque como diz lá em 1 Coríntios capítulo 9, ele diz: ei, aquele que dá semente ao que semeia. Quem dá semente ao que semeia? Eu vou semear, então eu penso, eu semeei, então eu vou colher fruto daquilo que eu semeei, certo? Mas aí vem Deus e fala: ei, aquele que dá semente ao que semeia. A semente vem antes. Tudo começa pela semente. Se você não tiver semente, pastor, nós não temos o que? Fruto, não tem árvore. Aí ele vem: você não tem semente, então eu crio a semente, te dou na tua mão. Então tudo aquilo que eu tenho, tudo aquilo que você tem, foi ele entregando na minha e na tua mão. E aqui chega um momento em que eu e você podemos ser multiplicado aquilo que ele deu. A oferta não é o momento de você dar, entregar. É o momento de você sermos abençoados.
A palavra fala para nós vivermos com 90 e devolvermos 10. Esse é um mandamento bíblico, não é eu que falo, não é o pastor aqui que fala, é a palavra. A palavra está aí para ser obedecida. Tem gente que vai olhar e vai falar: eu acho melhor fazer. É abençoado. Ou, não gosto disso, não vou fazer. Não é abençoado, não, é simples. É que nem um filho, quando ele chega ao pai e à mãe, fala assim: filho, se você fizer isso, você vai ganhar esse doce. Ou você vai ganhar uma viagem, você vai fazer isso. O filho tem essa opção. Aí ele pega e fala assim: tá bom, eu vou obedecer. Ele vai lá e obedece. Então naturalmente aquilo vem para a mão dele. Mas do mesmo jeito que se ele não obedecer, o pai e a mãe vai olhar para ele e vai falar: filho, filha, você desobedeceu. Isso já aconteceu comigo. Eu lembro como se fosse hoje. Alguém aqui conhece da minha época, com certeza, o Play Center aqui em São Paulo. Eu era apaixonado, doido para ir no Play Center. Toda a escola, todo ano a escola fazia excursão 2 vezes por ano, pastor, para o Play Center. E eu ficava lá e nunca tinha condição de ir, dona Nê, porque não tinha recurso. Só que um dia existia quem ia, existia o replay. E um dia um amigo falou assim: eu tenho um replay, eu vou te abençoar, eu vou te dar, Daniel. Eu falei: que legal. Eu fui lá com meu pai, com a minha mãe: mãe, eu posso ir? O meu amigo me deu um replay. E ela falou assim: não, com certeza, então a gente compra umas bolachas para você ir, tudo. E eu lá, todo feliz, meu pai deixou, minha mãe deixou, eu ganhei o replay. A bênção estava completa. Eu estava com a semente na mão, pastor. Porém, 2 dias antes da viagem, eu estava tão empolgado para ir na viagem. E lá, eu lembro como se fosse hoje, eu estava na escada com meu amigo projetando: você vai comprar isso, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo. Minha mãe sai na janela e fala assim: Daniel, vai comprar pão. Natural, sempre falou, eu sempre, amém. Porque não sei como hoje, mas na nossa época não existia a mãe, pai, era falou, fez, sem opção. Porém naquele dia, na empolgação, Daniel vai comprar pão. Eu: tá bom, mãe, já vou. Não. É aquele já vou. Passou 30 segundos. Quem saiu na janela foi meu pai: Daniel, pode ir comprar pão, e o Play Center está cancelado. Desse jeito, pastor, quando eu ouvi a voz do meu pai, ele falando aquilo, aí o meu amigo, a minha irmã sabe quem é, o Coringa ali, já falei: não, fica aí, não, eu vou buscar pão. Busquei o pão rapidinho. Não, pai, desculpa ali, a minha palavra é uma só. Não, mas a minha mãe falou: calma, depois eu vou rogar. Meu pai falou: ninguém fala. A sua mãe falou: vai buscar pão. Em vez de você levantar aí, você falou: peraí, mãe, já vou. Portanto, o Play Center está cancelado. E eu vi 2 dias depois a escola inteira indo, a minha história passando na minha frente. Por causa de um comportamento, eu deixei de receber a bênção. E posso falar o que aconteceu? Eu não fui, né? Passou 1 ano, o Play Center fechou. Aí você fala para mim: e aí? Eu tenho um parque que eu conheci de ouvir falar, sempre desejei ir. Por causa de uma atitude, só vai ficar na memória, eu nunca mais vou poder vê-lo. O que eu quero dizer com isso? Tem semente na tua vida que você tem a oportunidade de plantar, que se você não plantar, aquela oportunidade nunca mais vai voltar. Você vai lembrar dela, vai falar assim: nossa, se eu tivesse feito, se eu tivesse... Já viu? Assim, eu lembro quando eu era criança, meus pais falavam: se eu tivesse investido quando eu era criança, se eu tivesse estudado. Aí meu pai e minha mãe falavam assim: Daniel, estuda, faz isso, faz aquilo, porque olha, eu devia ter feito isso e não fiz. É uma semente que nunca mais vai poder ser plantada. E hoje Deus nos traz aqui para lembrar: ei, essa semente que você tem. No nosso país, é natural, né, pastor? É cultural, dia 5 pagamento, dia 20 vale. Nós estamos em época de 13º, tudo isso. É claro que o fim do ano você quer festejar, comprar, passear, tudo. Mas tem uma semente na sua vida e na minha, que ela pode mudar o seu ano, mudar o meu ano. Essa semente pode proteger o seu emprego, o meu emprego. Essa semente pode alavancar você no seu âmbito profissional. Essa semente pode te proteger do mal. Essa semente pode te proteger daquela pessoa que quer puxar o teu tapete, o meu tapete. Uma semente pode mudar a nossa história. Para encerrar, se você puder, abre aí Lucas capítulo 9.
só para a gente entender o poder da oferta. Hoje você tem a oportunidade de ofertar. Peço para o Tiago, a Juliana já vê a maquininha, por favor. Você que está nos assistindo, o QR Code está aqui do lado, vai estar aqui do lado, você pode apontar o seu celular se você quiser. Lucas capítulo 9, versículo 16 fala assim, rapidamente, tomando 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e os partiu. A primeira coisa que ele fala assim, tomando os pães, os 5 pães e os 2 peixes. O que ele está dizendo aqui para mim e para você? Quando ele pega o recurso, quando eu pego o recurso, a primeira coisa que ele faz, Ana, não é falar assim, vamos lá comprar, vamos lá se divertir. Isso é as pessoas naturais, isso é as pessoas do mundo que não tem a quem recorrer. Mas ele pegando os 5 pães e os 2 peixes, a primeira coisa, deu graça, agradeceu, mesmo com a euforia, porque contextualizando, eu não quero tomar o tempo da palavra, mas aqui Jesus estava praticamente um dia inteiro pregando, não é, pastor? Passou um dia inteiro pregando, falando, aí quando chegou no final, os discípulos falaram, mestre, precisamos liberar o povo, porque eles estão com fome. Aí, não, dá vocês de comer. Aí não tinha o que fazer, mas alguém tinha uma semente, e essa semente, ele poderia olhar assim, peraí, tem quanto aqui? Tem 5.000 homens? Vai comer eu, a minha esposa e minha filha aqui, pelo menos vou matar a fome delas. Mas ela pegou uma semente e levou para a mão de quem pode resolver. Essa semente na minha mão e na sua mão, você que está em casa, esse recurso na sua mão não vai resolver a tua vida, não vai resolver a minha, mas esse recurso na mão do Todo-Poderoso vai fluir na minha e na tua casa, vai proteger as suas finanças, as minhas finanças, porque não é eu que estou falando, é a palavra. Aí ele continuei, olhando para o céu, deu graças e partiu. Em seguida entregou-os aos seus discípulos, para que os servissem ao povo. Olha isso, de 5 pães e 2 peixes começou a servir. Aí o versículo 17 para encerrar, todos comeram. Peraí, 5 pães e 2 peixes, tinha 5.000 homens, fora mulher e criança ali. Se você for fazendo as contas, vai ter mais ou menos 25.000 pessoas. E 5 pães e 2 peixes, ele vai lá e ele entrega e fala, todos comeu? Por que todos comeram? Porque lá no versículo 16 ele pegou a primeira coisa que ele olhou para o céu, deu graça e partiu. Dá graça por aquilo que Deus te dá, não amaldiçoe, não reclame, dê graça, porque do pouco que Ele tem, Ele te coloca no muito. Do pouco que Ele me entrega, Ele vai nos colocar no muito. E tendo dado graças, o partiu. E aí no 17, e todos comeram e ficaram satisfeitos. E os seus discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. O que me chama a atenção é aqui, que todos comeram. E não só comeu, mas ficou satisfeito. A sua semente, a minha semente tem o poder de fazer eu comer. A minha semente tem o poder de fazer a minha esposa comer, a minha filha comer, a minha casa comer. E não só comer, ficarmos satisfeitos. Você tem a oportunidade de ofertar hoje na casa do Senhor. Nos bancos temos envelopes. Na frente de cada banco tem QR Code de cada cadeira. Você pode ficar à vontade. Você que está nos assistindo, o QR Code está aqui do lado, aqui em cima dessas uvas aqui. É digital, mas está aqui em cima. Se você tiver o seu dízimo, quem tiver dízimo, nós temos envelope de dízimo. Se alguém aqui na casa quiser integrar, o que é dízimo, pastor? 10% daquilo que você ganha, daquilo que eu ganho. A Bíblia diz, viva com 90 e devolva 10. Para quê? Para que haja mantimentos na casa do Senhor, para que nós possamos atender o pobre, o necessitado, para que haja mantimentos, para que nós possamos pagar tudo isso aqui, para que nós possamos ter um templo onde nós possamos nos reunir como igreja, como povo e adorar a Ele. Se você quiser ofertar, tem aí o QR Code, tem o envelope branco. Se você quiser dizimar, levante a tua mão, temos o envelope azul aqui separado. Se alguém for dizimar, levante a mão que a gente vai estar entregando o envelope em nome de Jesus. Que você possa ser abençoado. Vamos estar orando para este momento e já vamos à palavra do Senhor, que hoje nós temos a nossa primeira celebração de Santa Ceia. Irmãos, nós estamos fazendo 25 dias de igreja. 25 dias de igreja hoje. Estamos nascendo, mas estamos nascendo debaixo da potente mão de Deus. E hoje nós vamos celebrar a vida daquele que nos deu a vida. Queria orar com você enquanto você está finalizando a sua oferta.
Ore comigo, feche os teus olhos, feche os teus olhos. Deus Todo-Poderoso, tributamos a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Pai, obrigado por este tempo, obrigado por nos trazer até aqui. Sê conosco, Deus. Mais uma vez, obrigado pela semente dos teus filhos e das tuas filhas. Nós queremos tributar a Ti toda a honra, glória e louvor. Continue conosco, sê conosco, Pai, hoje, amanhã e sempre. Você diz amém? Nessa manhã, costume de noite, né? Nessa manhã estamos recebendo aqui um amigo, pastor Daniel Wagner. Por favor, pastor, um amigo dessa casa, um amigo meu, um amigo nosso. Pastor Daniel Wagner é um homem muito cheio de Deus, um homem muito agraciado pela palavra, pela misericórdia do Eterno. Tem ministrado a palavra não só no Brasil, como na América, na Europa, em todos os lugares. E Deus agraciou a nossa vida, a nossa manhã hoje, trazendo o pastor Daniel Wagner, esse príncipe do céu, que vai trazer uma porção da palavra para nós. Eu queria que você abrisse o seu coração, redobrasse a sua atenção, porque eu sei que Deus tem uma palavra que já colocou no coração dele para os nossos corações. Pastor Daniel Wagner é um príncipe do céu, e nós estamos muito felizes de receber aqui, pastor. Quero só orar para introduzi-lo. Feche teus olhos, Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos. Fala conosco uma vez mais a palavra que já está no coração do teu filho, que nós possamos ouvir aquilo que nós precisamos, não aquilo que a gente quer para afagar o nosso ego ou desejo. Nos ensina, nos instrua, Pai, sê conosco mais uma vez, hoje, amanhã e sempre, amém. Glória a Deus, glória. Meus irmãos, graça e paz, bom dia a todos os irmãos, aos irmãos também que nos acompanham pelas redes sociais. E feliz com Deus essa manhã de poder estar aqui cultuando a Deus e já sentindo a presença de Deus aqui. Quero louvar a Deus pela vida dos irmãos que estão aqui também nos acompanhando. Samuca, Deus abençoe. Esse homem que deixa a gente bonito nas fotos, Deus abençoe. E ao pastor Daniel Marques, que é um grande amigo, irmão, que eu tenho um carinho muito grande. Eu estava ali sentado, ouvindo o testemunho dele, e me fez lembrar, eu nasci no interior de São Paulo, na roça, meio do mato. Eu tinha muitos sonhos que a vida me privou de viver. E ele contou que foi refutado isso de você ir lá para o Play Center. Mas ele esqueceu de falar que ele foi para Disney. Então Jesus tirou o Play Center dele e deu a Disney. Se todo mundo que Jesus tirar o Play Center e ir para Disney, eu também estou aqui. Deus abençoe, mas é assim que Deus faz. As oportunidades, elas são igual águas correntes, né? Ela passa às vezes uma só vez. Mas Deus também não vai se limitar a nos dar apenas uma oportunidade. Amém? Eu gostaria de compartilhar um texto com os irmãos. Evangelho de Mateus, capítulo de número 8, a partir do verso 1. Evangelho de Mateus, capítulo de número 8, a partir do verso 1, que diz assim o texto: E descendo ele do monte, o seguiu uma grande multidão. E eis que vem um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, o tocou e disse: Quero ser limpo. E logo ele ficou purificado da lepra. Escute aqui o que eu vou dizer. Guarde bem isso, essa palavra. A atitude, ela vale mais do que palavras. Você pode repetir comigo essa manhã? A atitude vale mais do que palavras. Meus queridos irmãos, os evangelhos Mateus, Marcos, Lucas e João têm como nos trazer a narrativa do ministério em que Jesus exerceu, pastor Daniel, sobre a terra. Os evangelhos vão nos trazer a narrativa daqueles que tiveram o privilégio de ter a sua vida alcançada pelo ministério direto de Jesus, que ele exerceu aqui sobre a face da terra. E há quem diga que Jesus, quando esteve com o seu ministério sobre a terra,
Há quem diga que o ministério que Jesus exerceu, o ministério que Jesus executou, algumas pessoas dizem que esse ministério era um ministério totalmente confortável, era um ministério tranquilo. Outro dia eu ouvi um pregador dizer assim: olha, se tem uma coisa que Jesus não se preocupou no seu ministério, foi no conforto, porque Jesus tinha conforto, Jesus tinha tranquilidade no seu ministério enquanto esteve aqui na terra. Mas quando nós olhamos a Bíblia Sagrada, o texto sagrado, nós entendemos que se tinha uma coisa que Jesus não tinha, era tranquilidade no seu ministério. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, o texto sagrado, nós vamos observar que o ministério de Jesus era um ministério tão intenso, um ministério tão difícil que Jesus exercia, a ponto de Jesus andar com duas classes de pessoas. Inicialmente, a primeira classe, pastor Daniel, eram os discípulos. E qual era o intuito dos discípulos aqui nesse período? Os discípulos tinham como intuito preservar Jesus, guardar a sua integridade, para que ninguém se aproximasse, para que ninguém estivesse próximo de Jesus. E a segunda característica dos discípulos era fazer com que Jesus andasse por lugares aonde iam trazer visibilidade, conhecimento, aonde ia trazer a eles reconhecimento da onde eles estavam. Então, na visão dos discípulos desse período, jamais Jesus entraria num lugar improvável. Os discípulos não queriam que Jesus fosse para um lugar onde não tinha conhecimento, aonde não ia trazer para eles retorno. Talvez os discípulos, pastor Daniel, quando olhavam para Jesus, eles ficavam imaginando: se ali não for nos dar mídia, conhecimento, visibilidade, não é um lugar onde Jesus estaria. Esse era o intuito dos discípulos. Então, pela ótica deles, Jesus jamais estaria aqui essa manhã. Pela ótica dos discípulos, Jesus deveria estar no meio de uma multidão, pregando num grande congresso, numa grande cruzada, aonde ia trazer visibilidade. Essa era a intenção dos discípulos. A segunda classe de pessoas era a multidão. E a Bíblia diz que essa multidão, ela apertava e oprimia Jesus. Eu imagino que quando Jesus queria caminhar para a direita, para a esquerda, a multidão, a Bíblia diz que apertava tanto o mestre, a ponto de ele não conseguir sair do lugar. Imagine a complexidade de Jesus andando. Mas eu louvo a Deus essa manhã, sabe por quê? Porque Jesus não estava atrás, pastor Daniel, de visibilidade. Jesus não estava atrás de lugares aonde ia trazer a ele reconhecimento. Sabe qual eram os lugares que Jesus queria estar? Em lugares improváveis. Jesus queria ir para uma casa aonde alguém precisava de uma mudança de vida. Jesus queria ir para um lugar onde tinha alguém com o coração aflito, precisando ouvir uma palavra. Sabe por que eu amo esse Deus aqui essa manhã? Porque talvez todas as possibilidades fariam com que Jesus não estivesse aqui, mas eu adoro a Ele essa manhã. Sabe por quê? Porque através da palavra dEle aqui essa manhã, Ele está aqui nosso meio. Porque a Bíblia diz que aonde há 2 ou 3 reunidos no nome dEle, Ele se faz presente. E se o nosso Deus se faz presente aqui essa manhã, abra a sua boca, manda a glória para Ele. Sabe por quê? Porque aonde Jesus está é indício de milagre acontecendo. Pastor Daniel, eu quero ser ousado aqui essa manhã. Eu quero ser aqui ousado debaixo do Espírito Santo de Deus e dizer que enquanto nós estamos adorando Deus aqui, tem um milagre de Deus indo em direção à tua casa essa manhã. Eu vou além. Enquanto nós estamos adorando, você que está nos acompanhando, Deus está entrando dentro da tua casa essa manhã e dizendo: uma promessa sendo gerada na sua casa. E se você acredita, dá um glória a Deus aí essa manhã. Aleluia. Eu sinto esse Deus aqui essa manhã. Há um Deus improvável aqui essa manhã. Talvez nós viemos apenas para mais um culto na nossa concepção, pastor, mas Deus escolheu essa manhã. Eu ouvi o pastor Daniel louvar aqui, isso é maravilhoso.
porque eu venho para o culto e eu começo a prestar atenção em tudo que está acontecendo. E ele disse: sinta um abraço de Deus. Eu me lembro que há muitos anos atrás, pastor Daniel, eu cheguei para uma irmã da igreja e eu via ela, toda a Santa Ceia, ela dobrava o joelho, uma senhora, e ela começava a chorar, e na hora da ceia ela estendia a mão de olhos fechados. Eu ficava olhando aquilo, às vezes até zombava, tirava sarro, porque não entendia. E cada vez mais eu sentava próximo dela, e cada vez mais próximo que eu fui sentando a cada Santa Ceia, eu sentia meu corpo arrepiar. Eu sentia uma presença que eu nunca tinha sentido, novo convertido. E um dia eu sentei com ela e disse assim: irmã, porque toda a ceia do Senhor a senhora dobra o joelho e estende as mãos? Eu nunca tinha tido uma experiência com Deus. Ela disse: porque quando eu dobro o meu joelho há anos, é o meu momento com Deus. Abaixo, irmão. Ela disse: eu não me preocupo quantas pessoas tem em volta, quantas pessoas tem na igreja. Ela disse: há mais de 40 anos eu dobro o meu joelho e eu peço: papai, vem servir a ceia nas minhas mãos. Ela disse: quando eu estendo as mãos, é a mesma coisa que o pai tirando o cálice e o pão e colocando nas minhas mãos. E eu perguntei para ela, eu disse: e se eu fazer isso, dá certo? Ela disse: vai da sua comunhão com ele. E na outra ceia, pastor Daniel, eu fiquei os joelhos. Eu disse: pai, quando o Senhor visitar a irmã aqui, eu estou chegando agora, mas visita eu também. Eu quero ceiar da mesma forma que ela ceia. E foi algo tão espiritual, porque quando eu estendi a mão, eu senti o pão e o vinho chegando na minha mão. E disse: esse negócio é sério, Jesus está aqui. E de fato era o diácono que tinha colocado, mas a sensação que eu tive ali é de que o próprio Deus tinha descido ali para colocar o pão e o vinho nas minhas mãos. E entendo uma coisa ali, eu entendi que não importa quem está do seu lado, não importa o ambiente, o que importa é quando você acredita que Ele está aqui para mudar a história da sua vida. Então eu vim aqui essa manhã dizer algo para você: não importa quantas pessoas tem aqui, não importa quantas pessoas estão nos assistindo pelas mídias, sabe o que importa? É a certeza de que Deus está aqui essa manhã para mudar a história da sua vida aqui essa manhã. Você pode sentir a presença dele aqui essa manhã? Você pode sentir esse Deus aqui essa manhã? Porque eu sou ele aqui. E aonde o nosso Deus está, é indício de milagre acontecendo. O texto não vai dizer o nome desse homem, mas a Bíblia vai dizer a condição que ele está. E observe que o texto aqui vai dizer a condição de doente, de enfermo desse homem. O sacerdote, quando olha para esse homem e vai entender que ele está com a lepra, e a lepra nesse período era uma doença que não tinha cura. Quando o sacerdote olha para ele, Samuca, meu amigo, ele vai dizer: se ele está com uma doença que não tem cura, ele vai morrer. Então não adianta colocar a identidade dele, porque daqui a pouco a história dele vai se misturar com as outras. Eu sei que aqui em Mogi não tem isso, só em São Paulo, na freguesia onde eu moro. Mas o que mais tem nos nossos dias é uma geração de pessoas que, quando olha para a situação que nós estamos passando e atravessando, tentam antecipar o final da nossa história. Tem pessoas que ficam tentando adivinhar o que vai acontecer com a gente no final de uma situação, de uma provação que nós estamos passando. Só que Deus marcou essa manhã para dizer algo para você: descansa teu coração, descansa a tua alma, porque a circunstância pode estar tentando colocar um ponto final na sua história, mas Deus essa manhã está colocando uma vírgula e dizendo: quem vai dar continuidade para a tua história sou eu. A tua história não vai terminar debaixo de frustração.
A tua história não vai terminar debaixo de fracasso. Escute aqui, receba esta palavra que Deus está liberando sobre a tua vida aqui essa manhã. Não importa o processo, não importa o momento que você está atravessando, Deus está falando ao coração de alguém aqui essa manhã. A última palavra, ela é minha. Deus está dizendo: descansa, porque talvez tem muita gente dizendo que 2022 já acabou, vai terminar debaixo de fracasso, de derrota. Mas Deus está dizendo: antes do ponteiro bater, dia 31 de dezembro às 23h59, vai ter uma virada de Deus na tua vida, vai ter promessa de Deus sendo realizada na tua casa. Só quem acredita nisso, manifeste adoração a Deus aqui essa manhã. Eu sinto a presença dele aqui. Aleluia. Aquilo que você está vivendo hoje não define o que Deus irá fazer amanhã na sua vida. Por isso, nunca defina a sua vida pelo hoje, pelo momento. Porque hoje você pode estar passando o pior momento da sua vida, mas isso não define o que Deus irá realizar na sua vida. Imagine eu morando no interior de São Paulo, no meio de uma roça, e hoje viajando o mundo inteiro pregando a palavra de Deus. E às vezes eu paro e penso, e eu vim no caminho conversando com Deus sozinho, e disse: Deus, como o Senhor Deus é bom, porque a minha história dizia que eu nunca ia chegar em lugar nenhum. Mas uma coisa é a minha história, uma coisa é a sua história. E eu posso dizer uma coisa: talvez alguém está dizendo que aqui esse ministério com 25 dias está engatinhando ainda, não vai chegar em lugar nenhum. Mas daqui um tempo vai ser algo tão poderoso que Deus irá realizar. Não, você não está entendendo, senão você dava um glória a Deus. Eu estou dizendo que esse projeto aqui vai ser tão grande, que vai começar a incomodar muita gente, vai começar a incomodar muitos ambientes. Mas descansa, esse projeto aqui nasceu no coração de Deus. E quando nasce no coração de Deus, pastor Daniel Marques, descansa, porque ninguém vai matar aquilo que Deus já projetou. Ninguém mata aquilo que Deus projetou. Aleluia. Segundo o costume judaico da época, e a lei de Moisés dizia que se um homem ou uma mulher tinha suspeita de lepra aqui, tinha que se automaticamente se apresentar ao sacerdote. Imagine o percurso desse homem saindo de onde está e vai em direção ao sacerdote. Imagine a expectativa no coração dele. Qual é a sentença, qual é o veredito que ele vai receber? Existia um período de observação de 7 a 15 dias. Passa os 15 dias, o sacerdote chama ele e vai entregar para ele, pastor Daniel, uma carta de sentença. E quando o sacerdote entrega para ele uma carta de sentença, em outras palavras, o sacerdote está dizendo: olha, como você foi constatado com a lepra, a partir de hoje você não pode sonhar, não pode projetar mais nada, não pode ter esperança nenhuma, porque a lepra vai te matar. Eu tenho uma filha que em dia 5 agora de janeiro vai fazer 5 anos de idade. E a Helena nasceu com 5 meses de idade, de 5 meses. E ela tem paralisia cerebral. Mas quando ela nasceu e ela foi para a UTI, eu me lembro que a médica chamou eu e a minha esposa na sala, na UTI. E a médica virou para minha esposa assim: pai, mãe, eu queria preparar vocês, porque o diagnóstico da Helena é um diagnóstico muito crítico. E todos os dias eu recebo crianças aqui numa situação como a dela, e infelizmente o quadro clínico é tão complicado. E ela disse: eu preciso preparar vocês, porque certamente ela não vai aguentar muito tempo, ela pode vir a óbito a qualquer momento. E quando ela disse isso, a minha esposa começou a chorar pelo quarto da UTI, chorando desesperada. Obrigado, pastor. E a minha esposa chorando, e a médica tentando acalmar ela, dizendo: calma,
Mas eu preciso ser sincera, e eu saí, pastor Daniel, para uma sala ao lado daquela sala onde minha filha estava, uma sala de descanso, e tinha umas poltronas. E eu dobrei os meus joelhos naquela sala e comecei a falar com Deus, comecei a orar, e minha esposa com a médica na outra sala chorando. E eu comecei a orar, e eu não sei se você acredita em ações espirituais, mas quando eu estava de joelhos orando naquela poltrona, eu senti como duas asas de anjo batendo atrás de mim, um refrigério, uma brisa, um vento suave me alcançava. E quando eu senti aquela brisa, eu ouvi a voz do Espírito de Deus dizendo assim: descansa teu coração, porque eu sou Deus, o dono da vida. Eu sou o dono da vida, e aquilo que eu faço ninguém pode desfazer, aquilo que eu realizo ninguém pode impedir. E Deus começou a dizer para mim: eu estou entrando dentro daquela sala agora, e aquilo que era para ser morte vai começar a transformar em vida, porque eu vou dar vida naquela sala, eu vou dar vida naquela vida. Urabacandarabaia, Urabachúria. Levanta a tua mão direita, levanta a tua mão esquerda, porque Deus está falando para alguém aqui. Talvez você que esteja nos acompanhando pelas redes sociais aqui essa manhã, o mesmo Deus para mim lá: eu sou o Deus da vida, eu sou o Deus que tem o fôlego da vida. É esse Deus que está aqui. Ele disse: vai lá e diz que eu sou o Deus da vida. Entrei na sala de novo, pastor Deus. Minha esposa chorando, desesperada. Eu segurei na mão dela e disse: segura o choro, porque Deus acabou de falar comigo que Ele é o dono da vida. Quando eu disse isso, a médica olhou para mim e disse: esses crentes são tudo doido. E eu disse: a senhora não viu, foi nada. E eu disse para minha esposa: segura o choro. 6 meses se passaram. A minha filha teve 4 paradas cardíacas dentro da UTI. Mas 6 meses depois, a mesma médica que disse que ela poderia morrer saiu com a minha filha no braço, pastor, dançando pelos corredores do hospital, dizendo: Deus é um Deus da vida, Deus é um Deus que faz milagre, Deus é um Deus do impossível. Sabe o que Deus está nos dizendo aqui essa manhã? Não importa qual é a sentença, não importa qual é a palavra dos homens. Você está entendendo o que Deus está falando? Não importa o que estão dizendo a teu respeito, o que importa é o que já foi projetado no céu por você. E Deus está falando para alguém aqui essa manhã: eu já decretei, Urabacambará, eu estou sentindo Ele aqui. Os céus estão em movimento aqui essa manhã. Não, você não está entendendo. Os céus estão em movimento essa manhã. Parece que eu vejo, pastor Daniel, Deus rasgando uma carta de sentença essa manhã e dizer: calma, porque quem está assinando a sua vitória sou eu. Você está entendendo o que o Espírito de Deus está dizendo aqui? Que não importa o que estão dizendo a teu respeito, isso não muda aquilo que Deus já preparou para você. Eu queria muito que a minha filha estivesse aqui hoje, mas a gente tem outro culto daqui a pouco à noite, e ela não está bem essa semana, então a gente está preservando, porque a imunidade dela é baixa. Mas quando a médica vê ela, pastor Daniel, ela chora, ela diz: eu não sei o que aconteceu, realmente é um milagre. Aí ela diz assim: até hoje eu não acreditava em Deus. Ela disse: eu não tinha religião. Ela disse: mas sabe de uma coisa? Eu quero ir na sua igreja para conhecer esse Deus,
para conhecer esse Deus que traz vida para uma circunstância que não tem como reverter. Ela disse assim: pastor, eu queria fazer um pedido para o senhor. Eu disse: qual? Ela disse: durante um período, todos os dias à meia-noite, o senhor vai vir aqui orar nesse hospital. E foi o período em que mais aconteceu milagre naquele hospital. Pessoas que estavam desviadas, afastadas, voltaram para Jesus. Pessoas que não eram crentes começaram a voltar para Jesus, começaram a aceitar Jesus. Sabe o que Deus está falando aqui essa manhã? Que tudo isso que você está atravessando, tudo isso que você está passando é apenas algo que Deus irá atrair para trazer pessoas para cá, pastor, para o propósito que Deus irá realizar. Deixa eu terminar. Quando esse homem recebe a carta de sentença, ele tem que ir para um lugar chamado leprosário, que era um lugar onde se ia para morrer. E ele vai para o leprosário, o lugar onde se vai para morrer. E quando a gente olha para a história desse homem, diz assim: acabou, entrou lá, ele vai morrer. Só que a Bíblia diz que numa outra situação, Jesus está com os discípulos e a multidão. Capítulo 5 de Mateus diz que Jesus está com os discípulos e a multidão. E o texto vai dizer que Jesus olha para a multidão e para os discípulos e vai subir um monte. E o texto diz que Jesus começa a subir o monte, os discípulos e a multidão estão atrás dele, subindo. Só que se tem uma coisa que Jesus conhece ali, é a intenção do coração dos discípulos. Meu amigo pastor Tiago, e Jesus está sondando o coração dos discípulos e da multidão. Escute o que eu vou dizer. Essa manhã, Jesus está sondando o nosso coração aqui essa manhã. Ele sabe aquilo que você veio entregar para Ele aqui essa manhã. Ele sabe aquilo que você veio atribuir para Ele aqui essa manhã. E Jesus de fato conhecia o que os discípulos e a multidão estavam fazendo ali do lado dele. Jesus sabia que os discípulos só estavam ali por causa de milagre, não por causa de uma mudança de vida. Porque tem pessoas que procuram Jesus por aquilo que Ele faz, pastor, e não por aquilo que Ele é. Porque tem pessoas que só vêm atrás de Deus por interesse. Mas tem pessoas que não importa o que ele está atravessando, ele vem para o culto para adorar a Deus por aquilo que Ele é e não pelo que Ele faz. Só que Jesus está olhando os discípulos. Capítulo 5, 6, 7 e 8 de Mateus, Jesus está pregando e sondando o coração dos discípulos. Essa manhã, Jesus está sondando os nossos corações aqui essa manhã. E eu quero fazer uma pergunta introspectiva para você aqui. Você veio aqui só porque não tinha nada para fazer essa manhã? Ou você veio aqui para cultuar Deus em espírito e em verdade? Você veio aqui para entregar a Deus a sua melhor adoração? Você veio aqui para entregar você tem de melhor para Ele aqui essa manhã? A Bíblia diz no capítulo 8 que Jesus termina a pregação e Jesus começa a descer o monte. E quando Jesus começa a descer o monte, os discípulos e a multidão descem atrás. E o que os discípulos e a multidão talvez não perceberam é que no pé do monte estava o leprosário. E alguém lá dentro, pastor Daniel, sem esperança nenhuma, está ouvindo que tem um Jesus que cura, que liberta, que salva. E a Bíblia diz que quando Jesus chega lá embaixo no pé do monte, os discípulos e a multidão estão em volta. E a Bíblia diz que um homem, que a Bíblia não diz o seu nome, mas diz a sua condição, está olhando para Jesus. Ele está olhando para Jesus. Foi dito isso aqui hoje. A importância não é ter muito ou ter pouco. A importância é na mão de quem a gente coloca o pouco que a gente tem ou o muito que a gente tem. E o texto diz que ele se aproxima de Jesus sem dizer nada. E ele se prostra e começa a adorar Jesus. Pela lei, ele não poderia estar adorando. Por ser um leproso, ele podia ser apedrejado e morto. Só que quando ele está adorando, sabe o que ele está dizendo?
Não importa o que os homens pensam, não importa o que as pessoas pensam, não importa o que a lei dos homens dizem. Ele está dizendo: eu só quero adorar aquele que é digno de ser adorado. Sabe o que eu vim perguntar aqui essa manhã? Você só adora quando uma igreja está cheia? Você só adora quando tem a oportunidade de ver você adorando? Ou você é daqueles crentes maluco, doido, que anda pela rua cantando, dando glória a Deus, exaltando, dizendo: Deus, eu não tenho nada para comer lá em casa, a minha geladeira está igual Gênesis 1:1, sem forma e vazia, só tem garrafa de água, mas você está adorando, está glorificando, está exaltando a Deus. Porque adorar a Deus com a geladeira cheia de picanha, igual o pastor Daniel, almoçar e jantar em restaurante igual o Tiago janta todo dia, almoça, é muito fácil. Eu quero ver lá na África, onde eu fui, e ver pessoas comendo barro e sal e dando glória a Deus o dia inteiro. Ele está adorando. Depois que ele adora, ele pergunta: Senhor, se tu quiseres, o Senhor pode me curar. Ele está dizendo: se o Senhor me curar, eu adoro. Mas se o Senhor não me curar, eu vou continuar te adorando do mesmo jeito. A Bíblia diz que Jesus toca nele. Entenda, Jesus toca. Diga comigo: Jesus toca. Diga mais uma vez: Jesus toca. Irmãos, para Jesus operar um milagre, ele precisava tocar nele? Não bastava uma palavra? Só que aquilo para os sacerdotes, os discípulos, os fariseus, os judeus, tocar em alguém imundo era algo horrível. Só que quando Jesus toca nele, Jesus está dizendo: eu estou me igualando a ele, e dizendo para vocês, para os discípulos e para a multidão: eu encontrei aqui embaixo o que eu não encontrei lá em cima na multidão. Eu encontrei um adorador aqui embaixo que eu não encontrei em vocês, discípulos, lá em cima. A pergunta que eu faço aqui essa manhã é: se Jesus procurar entre nós aqui alguém que o adore em espírito e em verdade, ele vai encontrar. Eu quero que você feche seus olhos, coloque as duas mãos no coração. Eu quero dar alguns minutos para você falar com Deus, para você falar com Deus como você nunca falou, para você sentir a presença essa manhã. Você que está nos acompanhando pela internet agora, há uma presença de Deus poderosa aqui essa manhã. E é essa presença que muda o cativeiro, é essa presença que cura, é essa presença que sara, é essa presença que restaura. Então eu gostaria que você falasse com Deus tudo aquilo que você está atravessando, passando. Isso essa manhã, você tem a oportunidade de chamar a atenção de Deus para a tua vida. Isso, comece a falar com Ele, comece isso, exaltar a Ele, glorificar a Ele essa manhã. Deixa eu ouvir isso. Eu quero ouvir a tua voz essa manhã, falando com Deus, glorificando a Deus essa manhã. Faça seu culto de adoração a Deus. Glórias ao teu nome, glórias ao teu nome. Oh, Ele está nesta casa, Ele está nessa casa, Ele está nessa casa. E Ele tem mais para mim, para você, mais, meu irmão. Adore a Ele aí, isso, continue em adoração a Ele, sempre a Ele. Aleluia. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que ela limpa, e por onde essa água passar, por onde esse rio passar, Ele limpa, Ele dá vida. Cante isso, diga: por onde o rio passar,
pois leva a vida do próprio o Deus. Este rio está neste lugar. Cante, quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Ele é a fonte, Ele é a fonte. Ele é a fonte para a minha vida e para a tua vida. Como foi pregado aqui nesta manhã, Ele me conhece, Ele te conhece. Aquilo que pessoas falam, não, ele não, ela não, não pode, não vai dar certo, não vai poder ter êxito, não vai ter bênção aí. Ele está aqui com a mão dele para dizer para mim, para você: ei, tem vitória te esperando, ei, tem uma carta te esperando, tem uma sentença liberada. E não é da terra, não é do homem, não é do seu inimigo, mas é do Todo-Poderoso, aquele que me vê e te vê. Ele veio nessa manhã para que Ele continue fazendo a obra na minha e na sua vida. Glória a Deus, glória a Deus. Mas segura o piano, mais piano. Nós vamos entrar aqui numa parte bem simples, rápida, mas é uma parte que muito nos agrada, uma parte que é da celebração da ceia. Se você puder, abre comigo aí rapidamente. A palavra já foi ministrada, só a introdução a este tempo. Eu queria perguntar se todos estão com o cálice. Todos estão? Aqui, pastor, por favor. Se você não está, a Juliana está a servir. Se você puder, abre comigo 1 Coríntios, livro de Coríntios, por favor. 1 Coríntios. Primeiro livro de Coríntios, capítulo 11. 1 Coríntios capítulo 11 vai dizer assim para mim e para você, versículo 23. O apóstolo Paulo escreve essa carta para mim e para você. Deixa eu pegar aqui o meu vinho, o meu pão. 1 Coríntios capítulo 11, abre comigo por gentileza. Aí ele vai dizer assim: porque eu recebi do Senhor. Ele falando para mim e para você, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, lá na noite em que Ele foi traído, imagina, na noite em que você e eu vamos ser traídos, na noite de ser traído, Ele fez uma ceia. Imagina eu e você assim, sabendo, hoje é o dia que você vai ser traído, hoje é o dia que você vai ser levado ao cativeiro, hoje é o dia da tua morte. Aí você fala, vamos fazer uma ceia. Que coisa maravilhosa. Então ele fala, o apóstolo escreve aqui para mim e para você, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que Ele foi traído, Ele tomou o pão. Que coisa maravilhosa. Quero louvar a Deus pela vida do meu amigo pastor Tiago. Deus abençoe, amigo, por estar aqui. Ele tomou o pão na noite que ele foi traído. Aí no versículo 24 ele diz, mas tendo dado graça. Lembra o que a gente falou na hora da oferta? Graça. Que coisa maravilhosa. E tendo dado graça, não comeu todo, não segurou para ele, ele partiu e disse, tomai, comei, vírgula, isso é meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Imagina aqui, ó, o Eterno, ele sabendo que na noite que ele vai ser traído, que ele vai ser levado a cativeiro, ele vai pegar um pão. Ele poderia falar, eu vou ser levado a cativeiro, Tiago, então eu vou comer, vou me saciar. Não, ele come, ele pega o pão, ele parte o pão, ele fala para os discípulos, ei, esse é meu corpo que é partido por vós.
na noite que foi traído, naquela mesma noite. E não é que ele ia saber depois, não, ele sabia. Ele tomou o pão naquela noite que foi traído e tendo dado graças, ele não ficou com medo, ele não comeu todo como eu e você talvez faria. O Eterno, ele pegou e deu graças e partiu e tomou e falou: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Ei, nós estamos fazendo isso hoje em memória dele. Tem tataravô seu, bisavó minha que faleceu, ou algum colega que a gente talvez não lembre, não traga memória, mas ele fala aqui, ó: fazei isto em memória de mim, em memória dele. E nós estamos aqui fazendo isso. Aí o versículo 25: semelhantemente, igualmente, também depois de cear, depois que eles comeram, tomou o cálice, dizendo, aí Jesus disse para aqueles discípulos: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Então ele está falando aí: coma em memória de mim, beba em memória de mim, lembre-se do meu sacrifício por vocês. Ei, eu estou partindo um pão e estou dando um vinho para vocês hoje, para que vocês comam, porque eu vou partir, o Espírito Santo, o Consolador, vai descer. Mas todas as vezes que comeres e beberes, coma e beba em memória dele. Tem pessoas que partem e nós esquecemos. Tem pessoas que vai e nós talvez não lembramos mais o nome, mas há mais de 2000 anos a ceia é celebrada, porque ele falou: ei, coma, beba em memória de mim. E o versículo 26 para encerrar: porque todas as vezes que vocês comerdes este pão e vocês beberes este cálice, além de ser de memória de mim, vocês vão estar anunciando a morte do Senhor. Nós estamos aqui anunciando para você a morte de Cristo na cruz. Nós estamos fazendo, comendo e bebendo em memória dele. Tem um homem que passou nessa terra que nunca foi e nunca será esquecido. O nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. E na noite que ele ia ser levado em cativo, que ele foi traído, ele celebrou uma ceia. E na ceia ele falou: coma, beba, não para tristeza, mas em memória de mim. E todas as vezes que vocês comerem desse pão e beberes desse cálice, vocês vão estar anunciando a minha morte, a morte do Senhor, até que ele venha. Oh, aleluia, eu sinto ele. Hoje nós vamos comemorar, nós vamos anunciar, nós vamos comer e beber em memória daquele que deu a vida por mim e por você, em memória daquele que nunca foi e nunca vai ser esquecido. Às vezes um colega distante, uma pessoa, nós não sabemos há 100 anos atrás quem passou nessa terra, mas tem um homem que na noite que ele foi traído, ele falou: ei, coma, beba em memória de mim. E é isso que nós vamos fazer hoje: comer este pão, que não é um pão, é o corpo de Cristo. Se você puder, destaque aí, pegue, como está escrito: esperando uns pelos outros, como família, como corpo, como eclésia, como um só corpo nele. Nós estamos comendo agora este pedaço de pão sem fermento. Não é mais um pão que você vai comer. É como Cristo, quando ele repartiu o pão, o que ele disse? Este pão, tomai e comei. Ele repartiu: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Nós estamos com um pedaço do corpo dele. E este corpo nos dá vida. Este corpo alimenta o nosso espírito. Esse corpo nos dá força. Este corpo nos dá força. Feche os teus olhos. Se você puder, pode se colocar de pé em nome de Jesus. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Todos estão com pão. Todos estão com pão. Continua o piano, só o piano. Nós vamos participar. Esse pão que nós estamos participando, Juliana, não é um pão simples. Isso aqui é uma celebração. Isso aqui é uma celebração. Eu sei que cada um aqui já foi num enterro. E quando nós vamos no enterro, nós sentimos. Mas aqui nós estamos celebrando aquele que deu a vida para que nós possamos ter vida, como o pastor pregou. Ele é o dono da vida. Nós estamos celebrando, eu estou tão feliz. É como se eu estivesse celebrando a Cristo ressuscitando na minha frente. Este pão não é um pão, é o corpo. Ele falou: ei, tomai e comei.
Isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Podem participar. Tu és poderoso. Por onde o rio passar, tudo Ele vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar. Esse rio está aí. Esse rio está aqui. Esse rio está aqui. Pegue o seu vinho, abra-o em nome de Jesus. Nós estamos celebrando aquele que nunca morreu. Seguindo o exemplo dos pastores, troque aí como forma de comunhão, troque com o seu irmão que está do seu lado. Esse é o sangue de Cristo. Semelhantemente, troque com o seu irmão do seu lado, pastor. Temos comunhão, meu amigo, temos comunhão. Saia do seu lugar, troque comigo, troque o seu cálice. Isso é sinal de comunhão. Nós estamos celebrando a morte do Senhor, até que Ele venha, até que Ele venha, até que Ele venha, até que Ele venha, Daniel. Celebramos até que Ele venha. Glórias a Deus. Toca aí, meu filho, toca aí. Por favor, até que Ele venha, meu amigo. Nós estamos aqui muito por Deus para adorar você. Gratidão pela tua vida. Verdade. Ele está aqui. Oh, irmão, celebrar Ele até que Ele venha. Há mais de 2000 anos, um homem que passou nessa terra, nós celebramos todo mês, todos os dias. E semelhantemente, igualmente, também depois de cear, depois de comer esse pão que nós comemos, tomou o cálice, pegou o cálice como eu e você pegamos, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Ele está falando aí, faça isso, porque quando nós façamos isso, nós estamos em memória daquele que nos amou primeiro. Participamos do cálice em nome de Jesus. Eu quero parar, mas não consigo. Senhor, Tu és poderoso. A Tua morte nos trouxe vida, o Teu sangue nos trouxe vida, a Tua vida nos dá vida, a Tua presença nos alegra, Deus. A Ti toda a glória, a Ti toda a honra, a Ti todo o louvor, todo o poder. Eu quero beber, cante. Eu quero beber do Teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir, e eu quero beber da Tua fonte.
fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Aplauda ao Senhor nesse tempo. Ainda de pé como estamos, encerrando essa parte, estamos dentro do nosso horário. Bom é você ter esse tempo com Cristo. Bom é você poder se rasgar sem reserva, sem medo, se rasgar sem se preocupar o que vai falar, o que vai acontecer. Acabamos de celebrar a vida de quem nos deu a vida. Todo segundo domingo do mês estamos aqui em celebração à Santa e Ceia do Senhor. Você que está nos assistindo, venha participar conosco. Quero agradecer a vida da Dona Ney, toda a sua família, meu amigo Pastor Tiago, todo o nosso staff aqui, os meninos. Deus abençoe, minha família, minha irmã. Saiba que nós estamos saindo daqui renovados. Que a sua semana seja abençoada no poderoso nome de Jesus. Eu quero dizer, eu quero declarar, eu quero profetizar que esta semana será a melhor semana da tua vida. Essa semana será a melhor semana da tua vida, Tiago, em nome de Jesus. Vamos orar para encerrar, vamos embora em paz. Vá para a tua casa, fique com a tua família, celebre o domingo, coma, beba, ame, agradeça, perdoe, celebre a vida. Fique com a tua família, porque Deus já dispensou para nós uma vitória. Vamos orar? Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, tributamos a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Obrigado por este tempo, obrigado, Senhor, por este culto. Obrigado pelas vidas aqui presentes. Obrigado pelos nossos amigos e amigas que estão nos assistindo em casa. Que o Senhor possa ter abastecido a cada um. Senhor, nos dê a melhor semana da nossa vida, da nossa história. Nos guarda da bala perdida, do homem mau, do acidente. Nos guarda da doença. Pai, que nós possamos entrar e sair com a Tua proteção. Dê a melhor semana para cada um. Eu quero declarar no poderoso nome de Jesus, hoje, amanhã e sempre. Você pode dizer amém? Aplauda ao Senhor. Vá em paz, está encerrado. Quarta-feira estamos aqui no culto. Domingo, de novo às 10 da manhã. Venha adorar ao Senhor. Deus tem mais para mim e para a tua vida. Vá em paz.